Paz do Senhor a todos os irmãos, minha saudação especial ao nosso presidente, pastor Wagner, e na sua pessoa também a todos os demais componentes da mesa. Podeis tomar assento, meus queridos irmãos. Digo-vos que é uma honra, é uma satisfação poder participar juntos nesta Assembleia Geral e, por determinação do nosso presidente, também contribuir distribuindo uma palavra de Deus, compartilhando uma palavra de Deus junto convosco. Tivemos uma viagem bastante exaustiva hoje pela manhã, o trânsito estava muito truncado, vários acidentes na estrada, mas chegamos já com bom tempo. Já tive o privilégio de encontrar o pastor Samuel Câmara ali no hotel, a pastora Rebeca, dar um abraço nos queridos irmãos, nossos líderes, e estar aqui com os irmãos é sempre um prazer, uma imensa satisfação. Acredito, pastor Wagner, que houve um pequeno lapso na questão do tema. Esse tema o senhor tinha me passado para a escola, né, que posteriormente nós mudamos. O senhor me deu um tema de obreiro vocacionado e chamado, né? A vocação e o chamado do obreiro. Mas é verdade, pastor, eu vou lhe interromper. É que veio impresso para mim errado, eu não sei quem imprimiu, mas quem imprimiu para mim imprimiu errado. Então veio errado para mim aqui, tá? Mas enfim, esse é o tema mesmo do pastor: obreiro, vocação e chamado. Muito bem, obreiro, vocação e chamado. E disse o Billy Graham que se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. É importante nós sabermos que o chamado de Deus, ele é o que nos dá a convicção de que aquilo que nós fazemos terá sempre uma aprovação. Até mesmo naquelas coisas que parecem dar errado, mas nós vemos no resultado final a boa mão do Senhor nos abençoando. Gostaria que os irmãos que têm as suas Bíblias abrissem no Evangelho segundo São Mateus capítulo 4 e versículo 18 a 21, aonde o evangelista faz o registro dos primeiros obreiros a serem chamados pelo Senhor Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia na linguagem de hoje, mas o importante é que nós possamos ver o relato sagrado sobre os primeiros chamados pelo Senhor. Mateus 4, 18 a 21 diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Meus irmãos, Jesus sabia muito bem que ele tinha uma obra muito especial, que era fazer a redenção da raça humana, a expiação da culpa humana, a libertação que o homem necessitava, mas que a obra que o Pai tinha determinado começava por ele e teria que continuar por aqueles que aprendessem com ele. E é interessante que Jesus então começou a observar aqueles com quem ele poderia contar. A Bíblia mostra que há sim uma diferença entre vocação e chamado. A vocação é uma inclinação para exercer determinada tarefa. A vocação faz com que seja visto
o potencial, as capacidades que as pessoas podem ter ou não em relação a determinados ofícios. Porém, na obra do Senhor, Ele chama os vocacionados, e no momento que Ele chama, Ele concede a autoridade necessária para que o vocacionado cumpra a sua chamada e trate também dos negócios do seu pai. Eu acredito que, à luz da Bíblia, existem pelo menos 3 requisitos essenciais para que nós possamos cumprir com o chamado do Senhor. E como o tempo é exíguo, eu quero ser rápido também neste comentário, mas entendo à luz da Bíblia que um dos requisitos mais importantes é que nunca jamais um obreiro entenda que ele foi chamado por causa das suas virtudes, por causa das suas qualidades, apenas por isso. Não. O obreiro precisa entender que a maneira como Deus olha para o ser humano é diferente da maneira como um ser humano olha para o outro. Deus escolhe sempre o menor. Quando nós olhamos para a história sagrada, nós vemos que a condição de humildade, porque quando nós falamos em menor, nós não estamos falando em estatura física, nós não estamos falando na beleza física, nós não estamos falando na capacidade de aparência que um ser humano possa ter, mas o ser interior, a alma, o espírito, humilhado perante o Deus Todo-Poderoso. Deus nunca escolheu os grandes da história, Deus sempre escolheu os pequenos da história. Nós vemos lá no passado, por exemplo, o Moisés diante do povo hebreu, ele era sim considerado um líder. Diante do povo egípcio, ele tinha o seu status, ele era filho da filha de Faraó por adoção, ele era versado em toda a arte, em toda a ciência do Egito, mas com 40 anos de idade, Moisés teve que sair em fuga do Egito e ir para Midian, e lá em Midian ele ficou mais 40 anos, e com 80 anos, com pouca comunicação com pessoas, e a maior parte do tempo se comunicando com ovelhas, porque este era o seu ofício. Num determinado momento, ele visualiza uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, e Deus desce com a sua glória naquela sarça, e diz para Moisés que ele tinha que ir ao Egito para libertar Israel, que estava há 400 anos escravizado. Moisés sabia que o faraó do Egito era considerado a reencarnação do deus Horus, filho do deus Osíris, que segundo a crença politeísta do Egito, era o Deus criador. Então Moisés entendeu a dificuldade que ele haveria de ter para enfrentar o faraó. E o Moisés olhou para si próprio com 80 anos de idade, já não tendo mais capacidade de elocução, porque não dialogava sistematicamente com pessoas, mas estava ali pastoreando ovelhas. O Moisés disse que não sabia falar, o Moisés disse que não tinha capacidade, mas Deus determinou para Moisés que ele fosse, e disse assim: diga para o faraó que o eu sou te enviou a eles. Deus não estava considerando aquilo que Moisés ainda poderia ter de potenciais acadêmicos, da qual ele havia sido versado lá no Egito. Deus estava olhando para Moisés como um homem que se humilhava perante ele, um homem que não se considerava grande, um homem que não se enaltecia diante das situações favoráveis. Não. Muitos obreiros, quando vem a dificuldade, quando as marés da vida se levantam, quando os vendavais da vida se levantam,
e eles têm uma tendência a desistir. Por quê? Porque não entendem que ele, sendo o menor, o Senhor está com ele. A Bíblia diz que o Senhor exalta o humilde e abate o soberbo. Quer cumprir com eficiência a tua chamada? Quer ter resultado no teu ministério? Quer ser bem-sucedido na obra que Deus te confiou? Considere-se o menor. A Bíblia é pródiga em mostrar isso. Nós temos um outro exemplo de Jeremias. Jeremias tinha problema de gagueira. Jeremias era um solteirão que morreu com 60 anos de idade, sem nunca ter casado, sempre sofrido na vida. Mas Jeremias não era profeta. Jeremias era sacerdote. Ele era da tribo de Benjamim e ele tinha a função de falar com Deus em relação ao povo, porque esta é a função do sacerdote. Mas um dia Deus resolveu lhe chamar para ser profeta. Agora você vai ser o meu porta-voz. Agora você não vai ser apenas porta-voz do povo e falar pelo povo. Agora você vai falar em meu nome para o povo. E o Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus lhe disse: eu irei adiante de ti. Eu vou romper as portas de ferro, de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos de aço, eu irei diante de ti. Meu querido irmão, ser o menor, a mais importante prova de humildade, logicamente foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele se vestiu como um escravo, e quando ele tomou uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. E eu vejo à luz das Escrituras que em nenhum momento Jesus quis dar um sermão eloquente para os discípulos, mas ele, lavando os pés dos mesmos, ele disse: vocês entendem o que eu faço? Os discípulos certamente se olharam, e Jesus disse assim: eu, sendo Senhor e Mestre, lavo os pés de vocês. Quanto mais deveis fazer uns aos outros. Isto é ser o menor. Humildade, reconhecimento de que toda a graça, toda a glória que porventura habitar em nós, não é propriedade nossa. A humildade é aquele que é, viver como se não fosse. A humildade é aquele que sabe viver como se não soubesse. A humildade é aquele que tem, viver como se não tivesse. Ser o menor, um requisito para você cumprir o chamado. O segundo requisito é ser trabalhador, sem medo da rejeição dos homens. O trabalhador é aquele que busca estratégias para cumprir a sua missão. O trabalhador é aquele que se autodisciplina para cumprir a sua missão. Assim faz o agricultor, assim faz aquele que tem um trabalho intelectual, assim faz qualquer trabalhador. Ele traça estratégias, ele se autodisciplina, ele procura conhecer o tempo de cada coisa. E Jesus escolhe trabalhadores. Eu lembro de um corinho quando eu era criança que dizia: Deus não quer preguiçoso em sua obra. E eu lembro que quando eu era criança, os crentes bem antigos, porque eu sou crente desde a minha infância, quando eu era criança e o pastor avisava que ia visitar nossa família, a minha mãe usava esse termo: o trabalhador vai vir nos visitar. O trabalhador, os obreiros antigos, eles não eram muitas vezes chamados de pastores, evangelistas, era o trabalhador. Deus quer trabalhadores. Deus quer pessoas que possam entender as estratégias para colher o resultado que Ele espera.
Jesus fez assim. Quando alguém pensava que ele tinha um lugar para repouso, um lugar para ficar escondido, recolhido, ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ser trabalhador é o segundo requisito. Olha para a Bíblia, os grandes exemplos dos heróis da fé. O rei Davi, ele foi chamado de onde ele estava, pastoreando as ovelhas do seu pai, e ele era o menor. Quando o profeta perguntou se os varões tinham se esgotado naquela fila de varões que se apresentou diante de Samuel, o Jessé disse: tem Davi, o menor, e era trabalhador. O Gideão estava malhando trigo no lagar, trabalhando, se sentia fragilizado, se sentia enfraquecido, mas o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, chegou e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E veja que Gideão entrou em conflito naquele momento. O Gideão disse: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tamanho mal? Mas a resposta do enviado do Senhor foi: vai nesta tua força, vai nesta tua força, e você livrará Israel da mão dos midianitas. Quando você faz uma introspecção e diz assim: mas eu sou tão frágil, eu não tenho a capacidade do pastor X, do pastor Y, eu não tenho a experiência do evangelista tal, eu não tenho a eloquência de tal pregador. Se você foi chamado, é porque Deus viu que você se inclinava para Ele, é porque Deus percebeu que a tua inclinação era exatamente fazer a vontade dEle. Vai nessa tua força, faça aquilo que Deus determinou que você faça. Os primeiros discípulos, aqui no texto que lemos, eles não foram encontrados numa área de lazer, eles não foram encontrados num momento de recreação, eles foram encontrados trabalhando junto ao mar da Galileia. E Jesus certamente já os observava há algum tempo, porque Jesus andava por aquelas paragens. E aí Jesus resolve chamá-los e disse: me sigam que eu vou ensinar vocês a pescar as almas dos homens para o reino de Deus. Eu tenho certeza que todos os irmãos, todos os pastores e pastoras que aqui estão nesta tarde, tem aprendido com Jesus diuturnamente a maneira de pescar as almas para o reino de Deus. Temos aprendido com Ele, mas tem que estar disposto ao trabalho. Em terceiro lugar, que eu julgo ser o requisito mais importante, ter visto a glória de Deus. Eu tenho dito muitas vezes, no presente século, e pelo avanço da tecnologia, a facilidade das mídias, nós temos visto muitos pregadores que têm surgido com eloquência, com capacidade de verbalização, mas o Senhor procura sacerdotes, o Senhor procura pastores, o Senhor procura diáconos que estejam dispostos ao serviço, aqueles que se inclinam e que tenham visto a sua glória. De nada adiantaria eu chegar aqui sem nenhuma experiência real de ministério. Por quantos endemoniados nós já oramos e eles foram libertos? Por quantos doentes nós já estendemos a mão e eles foram livres da enfermidade? Quantas vezes já ocorreu diante dos vendavais da vida, que o Senhor nos sustentou e nos deu vitória?
A Bíblia diz: correram os rios, sopraram os ventos, mas a casa permanece firme, porque ela está edificada sobre a rocha. Isto é ter visto a glória de Deus. Eu tenho escrito 6 livros, trouxe aqui a pedido do pastor Wagner, 3 apenas, e trouxe algumas apostilas de obreiro. Dificilmente eu contar um testemunho ali, eu me atenho à palavra. Meu Senhor, que em todas as vezes aonde temos a oportunidade, seja individualmente, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma congregação, nós temos a experiência de ter visto a glória de Deus. O Moisés falou para o Senhor, ele disse: não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for comigo. E o Senhor lhe responde: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Pede nesta tarde para que Jesus mostre sempre a sua glória para você. Se alguém está oprimido, você vai lá e liberta ele pelo poder do Evangelho. Ter visto a glória de Deus. A Bíblia fala de 4 classes de milagre. Os milagres denominados obras, as grandes obras de Deus que mostram a sua glória. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. As obras de Deus são milagres de Deus. Neemias saiu da Babilônia, Esdras levou outra caravana, Zorobabel levou outra caravana, 1450 quilômetros até Judá, 8.146 camelos carregados das riquezas que os judeus doaram para eles, reconstruir a cidade do grande rei. E quando quiseram demover o Neemias daquela obra, ele sabia, porque ele via a glória de Deus. Ele disse: eu não vou descer numa extensão para nós hoje aqui em Sapucaia do Sul. Nós não vamos ser demovidos do projeto de Deus da nossa vida por ninguém, porque fiel é aquele que nos chamou. E Neemias viu a glória de Deus, viu acontecer o que Deus tinha prometido. Existe uma outra classe de milagres chamada sinais. O apóstolo Paulo via esta glória, os sinais, as marcas, os emblemas da presença do Senhor, aprovando a sua pregação. E ele dizia: ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Outra classe de milagre. Existe uma outra classe de milagre que são os prodígios, que chama a atenção a reverência do homem. Um cego curado, um canceroso curado, um paralítico andando. O Senhor continua fazendo esses milagres na classe dos prodígios. E existe a classe das maravilhas, onde chama a atenção a inteligência do homem. Jesus fez sinais, fez prodígios e fez maravilhas. Ele multiplicou o pão lá na montanha e alimentou uma multidão. E os irmãos todos conhecem essa história sagrada. Meus irmãos, 3 requisitos para você ser chamado e manter o chamado. Primeiro, ser o menor. Segundo, ser trabalhador. E terceiro, ter visto a glória de Deus. O poeta disse assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu sei que Ele pode fazer, é encher-me do seu Santo Espírito, com sua graça e com seu poder. E não deixe eu andar sozinho,
pois sem Deus eu não vou no caminho, para morar na cidade eterna, ao lado de Cristo Senhor. E Moisés disse a Deus certo dia, na Bíblia está a história, disse a Deus: mostra-me tua glória, e tranquilo eu posso ficar, a tua presença me faz descansar, pois tu és a força do bem, com esta força estou caminhando para Nova Jerusalém. Disse mais o Senhor a Moisés: junto a mim é um excelente lugar, junto à penha tu pode ficar, minha glória eu vou te mostrar. E na penha existe uma fenda, como casa ou tenda será, e há de ser, quando eu houver passado, minha glória tu contemplarás. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.